Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Espero que sim, tá? Deixa eu ajeitar aqui nossa tela, começar a nossa aula. Olha lá, aí. Gente, vamos continuar aí falando sobre Egito, né? Nossa terceira aula, né? Sobre Egito. E a última, tá bom? Espero que todos estejam bem, estudando em casa, não é isso? E vamos lá para o nosso slide. Egito, aula 3, né? E vamos lá. Galera, hoje a gente vai falar sobre religião, tá? Nesse Egito antigo, beleza? E vamos começar já falando sobre as características principais, tá? A religião no Egito antigo. Como a gente já sabe, né? A religião egípcia ela é parecida com a religião da Mesopotâmia, tá? Os antigos egípcios eles cultuavam o quê? Diversos deuses. Por isso eles eram chamados como? De politeístas. Lógico, né? Vocês já sabem disso. Esses deuses eles poderiam ter forma humana, ou seja, aparência humana, seja homem ou mulher, e eram chamados de antropomorfismo, ou deuses antropomorfos, né? Como a gente já sabe, antropo significa homem e morfismo forma, então forma de homens, de seres humanos, antropomorfo, tá bom? Também alguns deuses tinham aparências de animais, jacarés, falcões, leões, tigres, enfim, tá? Eles são chamados de zoomorfismo pelos historiadores e arqueólogos. A gente chama isso de zoomorfismo. Por quê? Zoo, a palavra zoo significa animal. Por isso zoo em inglês significa zoológico, né? Zoológico, tá? Zoo, né? E morfismo, mais uma vez, forma. Ou seja, misturavam as características de ambas as formas, tá bom? Além dos deuses, adoravam também os elementos do universo, tá? Como o sol, o céu, a terra, além, é claro, do Nilo. Como a gente já sabe, o rio Nilo é uma característica, né? Uma característica da natureza de mais importante para eles, tá bom? Além disso, eles vão cultuar quem? O faraó, logicamente, né? Olha só, o principal deus do Egito é Ra, tá? Ra, ele é o principal? Sim. Acima dele, ou ele mesmo, em algumas teorias, a gente diz que tem Amon, tá? Amon estaria acima de Ra. Na verdade, eles são a mesma coisa, é como se fossem dois espíritos conjuntos, tá bom? Ra, aqui, significa o deus do sol. Ele é o deus mais importante. Por quê? Porque ele está atrelado a um dos astros da natureza mais importante, que é o Sol. Porque sem o Sol não há agricultura. Então o Sol ele é divinizado por diversas civilizações antigas, inclusive pelos mesopotâmicos, tá? Muitos deuses eles eram assimilados a também o Sol, tá bom? Segundo a tradição egípcia, Ra e outros dois deuses, Osíris, que é o deus dos mortos. Olha, essa aula vai ser bem interessante, tá? E Ísis, que é a deusa mãe, ou seja, a mãe terra, aquela deusa que fertiliza, né, que dá a fertilidade, tanto para a terra quanto para os seres humanos procriarem e se multiplicarem, tá bom? Eles teriam, então, esses três deuses mostrado aos egípcios os elementos da cultura, as artes, a agricultura e as normas da civilização. Eles tinham orgulho da civilização que eles tinham e eles davam, né, significados aos deuses por isso. Eles agradeciam aos deuses, como se os deuses tivessem contribuído para eles construírem tudo isso. É importante que tu saiba, meu aluno, minha aluna, que na religião do Egito, a religião egípcia, ela é muito importante na vida deles, do cidadão egípcio, tá? Tanto lá da baixa, né, dos trabalhadores camponeses até o faraó. Então a religião ela tem grande importância em todas as áreas da vida do egípcio, tá bom? Aqui nós temos alguns deuses, ó, que eram cultuados lá na época. Tem Ra, que tá aqui, ó, simbolizado para te lembrar, caso caia em prova, alguma coisa. Esse aqui é o símbolo vermelho que está acima de Ra, que simboliza o sol, às vezes é amarelo, laranjado, tá?
E esse aqui é Ra, ó. Ele tem corpo de homem, corpo humano e cabeça de papagaio. Não sei, não é papagaio não, tá? É uma águia, né? Então, se ele tem cabeça de águia e corpo de homem, então ele vai ser que tipo de Deus? Antropomorfo, zoomorfo ou a mistura dos dois? Aqui eles estão misturando os dois, né? Então ele é antropozoomorfo. Ele mistura os dois. Antropo, homem, zoo, animal, morfo. Então tem forma de homem e animal. Beleza, gente? Aqui está Osíris, que é o deus da morte. Inclusive, ele, olha, o corpinho dele aqui é de múmia, né? Ele é considerado o deus protetor do mundo dos mortos. A gente vai entender isso aí, é uma coisa bem louca, tá? A Ísis, que é a deusa mãe, tá bom? Que tem essa simbologia aqui de fertilidade. E aqui tem alguns outros, ó. Horus, que estão explicando aqui. Thoth e Anubis. Anubis é o deus com cabeça de chacal, muito conhecido em filme. Sei que tu já viu aí com certeza em algum dos filmes aí que passam, tá? E ele era o cara responsável por proteger os embalsamentos, ou seja, as mumificações, que a gente vai entender hoje isso, tá? Um dos aspectos importantes da religião egípcia era a crença na imortalidade da alma. Os egípcios acreditavam que mesmo após a morte do corpo físico, a alma ela continuava. Era uma religião muito presa a essa espiritualidade, tá? Para os egípcios, deuses controlavam a vida e a morte das pessoas. Ele decidia quem ia viver e quem ia morrer no decorrer da sua vida, tá? Como eu te falei, a religião ela tinha muita importância, tá bom? Quando morria, o cadáver era preservado, pois acreditava que o corpo e a alma da pessoa que morria tinha que ser chamado, olha só, aprovado em um julgamento num tribunal, chamado Tribunal de Osíris. Bora dar uma olhada em Osíris? Tá aqui o cara, ó, deus ali dos mortos, né? Ele vai ter um tribunal que vai julgar se a pessoa morta vai poder ou não viver no seu mundo, ou seja, no mundo dos mortos, ao lado dele. Era uma grande honra para um egípcio conseguir entrar no mundo de Osíris. Aqui eu tenho uma representação da época, ó, tá? Em hieróglifos, tá bom? Se tu reparar a arte egípcia, todas as pessoas elas sempre vão estar de lado, ó. Tudo tá em perfil. Nunca tu vai ver alguém assim, sempre assim. Repara só, tá? Então olha lá, aqui temos Osíris sentado no seu trono aqui, né, acompanhado de Ísis e suas duas rainhas, né? Aqui nós temos Thoth, né? Aqui nós temos Anubis. Olha só que louco. Anubis está levando o morto. Esse aqui é o morto, ó. É o defuntão, ó. Esse cara está indo de mão dada com Anubis. Anubis está levando ele, porque Anubis é o deus da mumificação. Se essa pessoa chegou até aqui, foi porque ela foi mumificada lá atrás, quando morreu. E aqui ela está indo a sua alma, né? Está indo no tribunal de Osíris. É tudo uma representação religiosa, né, gente? Claro. E aqui, o que acontece no tribunal de Osíris? Tem uma balança, tá bom? Nessa balança é colocado o coração do morto. Tá aqui o coração do morto, né? Tá aqui o coração dele. E do outro lado, a pena de Met. A pena, ela é uma representação da justiça. Imagina só, tu bota na balança e o teu coração tem que ser mais leve do que uma pena. Se o teu coração for mais pesado, tu não vais entrar no mundo de Osíris. Sabe o que vai acontecer contigo? Esse monstro aqui, ó, que é com cabeça de jacaré, vai devorar a tua alma. Olha que coisa louca, né? É uma religião bem diferente, muito diferente realmente da religião cristã, na é verdade, com uma mitologia completamente diferente, né? Se o teu coração fosse mais leve e a pena pesasse mais, aí tu teria condições, né? Seria aceito para entrar no mundo de Osíris, né? Que seria muito legal pra caramba lá para um egípcio de 3.000, 4.000 anos atrás, tá bom? Agora, para tu ires para esse julgamento, para tu tentar viver na vida pós-morte, tu terias que ser o quê? Mumificado. Porque a tua alma só vai viver se o teu corpo estiver preservado. Olha lá, aqui nós temos uma cena que retrata um ritual de mumificação, certo? Aqui nesse ritual as pessoas estão abrindo o corpo do morto. Esses aqui são sacerdotes, tá? Só eles poderiam fazer esse tipo. Aqui são os potes, ó, onde são guardados os órgãos que são retirados do corpo, né?
E esse aqui já está começando, ó, o enfaixamento já da múmia, ó. Tá enfaixando, enquanto esse aqui faz a abertura e vai retirando, como se fosse uma cirurgia. Inclusive, os egípcios, eles eram tão à frente de seu tempo que o processo de mumificação, ou seja, de abertura do corpo humano há mais de 5.000 anos, 6.000 anos, eles começaram a conhecer o corpo humano, né? Conhecer o corpo humano. Isso vai levar, inclusive, a descoberta de várias doenças. Isso vai começar a influenciar mais lá na frente. Descobrimentos anatômicos do corpo humano vão ajudar ao desenvolvimento da medicina, tá bom? E aqui tem o que? Nada mais nada menos que o rei, né? O deus, perdão, Anubis, né? Dando uma olhada aqui no processo de mumificação. Esses homens estão vendo Anubis? Não, né? Anubis é uma representação divina que para eles acendiam incenso, era um ritual fazer a mumificação. Então Anubis ficava ali só observando e tal, para que a mumificação desse certo, né? Então, para os egípcios, a morte apenas separava o corpo da alma. A vida poderia durar eternamente, desde que a alma encontrasse no túmulo o corpo destinado a servir-lhe de moradia. Era preciso então conservar o corpo, e para isso os egípcios se aperfeiçoaram na técnica de mumificação. Então, galera, por que a gente encontra até hoje os arqueólogos corpos mumificados de 3, 4, 5, 6 mil anos atrás? Por quê? Porque as mumificações eram bem feitas muitas das vezes, tá? E esses corpos tinham que ser preservados, porque a crença religiosa deles, a alma só vai estar viva lá no mundo de Osíris se o corpo estiver aqui intacto, tá? Então tinha que preservar. Agora eu vi um grande detalhe que eu quero que você anote isso aí também, tá bom? Vai fazendo esqueminha, botando as coisas importantes, os conceitos, por exemplo, o conceito de politeísmo, né? O conceito de antropomorfismos ou morfismo. Quero que você copie isso, tá bom? E sobre a mumificação. Quem eram as pessoas que eram mumificadas? Todo egípcio era mumificado, William? Não. Somente as pessoas ricas eram mumificados, tá bom? Somente as pessoas ricas, só os ricos eram mumificados, porque era um processo muito caro. Para te imaginar só, sabe o que preservava? Tirava coração, a única coisa que não tirava era o coração, porque precisava ser pesado lá, né? Mas o cérebro eles tiravam pelo nariz, era uma coisa louca, né? Tiravam fígado, intestino, estômago, tudo, baço, rim, tirava tudo do corpo deles. Eles preenchiam com o quê? Com palha e sal. O sal, ele ajudava a desidratar o corpo, secar o corpo, e aí não permitia o processo de decomposição daquele cadáver. Só que o sal era uma coisa muito cara na época, né? Muito cara. Eles tinham que comercializar, trocar com outros povos da África o sal que eles usavam na mumificação. Então não era barato ser mumificado, era uma pessoa nobre, rico mesmo, tá? Porque o processo era caro, tá bom? Então aí quando a gente vê múmia, né, descoberta ali, não sei o que, tu sabe que essas pessoas eram pessoas ricas, abastadas, que tinham algum tipo de dinheiro, tá bom? Aqui eu vou deixar 2 slides para vocês darem uma lida, que vai explicar melhor todo o processo, tá bom? É só uma explicação para além do que nós já vimos aqui, sobre o processo de mumificação, tá bom? Você vai ler isso aqui do slide, né? Eu vou deixar esse slide disponível na tua aula, como eu sempre deixo, junto com o vídeo, tá? Você lê, vai fazendo aí, resolvendo teus exercícios do cadernão, que eu vou agendar uma videoaula para resolver essas atividades do cadernão com vocês, tá bom? Beijo a todos e todas, fiquem bem, tá bom? Tchau, até a próxima aula.